Quero passar a direção do culto para o evangelista Thierry, está mexendo a palavra. Meus amigos, são da igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Abra comigo o livro de Atos. Pode? Amém. Mas vai atrapalhar vocês, não? Não? Então vira só o retorno para mim. Eu fico com vocês aqui. Amém? Abra comigo o livro de Atos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 19 até o versículo de número 25. Aleluia, Jesus. Depois pularemos para o versículo 43, 44 e por último, Atos capítulo 28, versículo de número 1. Atos capítulo de número 27, verso de número 19 ao 25, depois 43, 44, por último, versículo 1 do capítulo 28. Quem achou diz amém. Enquanto a igreja localiza, quero externar a minha gratidão ao príncipe de Deus, príncipe dessa casa, pastor Helder. Deus abençoe poderosamente a vida, a casa, também pastor Antônio, pastor Davidson. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe a vida também do dirigente que dirigiu, também o Igor, que nos fez o convite para estarmos aqui nessa noite. Fico feliz em retornar a essa casa, retornar a esse lar. A missionária também, Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa. Está junto comigo nessa noite minha esposa, diaconisa Raquel. Deus abençoe poderosamente. Também casal Lucas e Camila, diáconos da casa do Senhor. Deus abençoe poderosamente. Meus amigos, meu coração se alegra. Nessa tarde, Deus, Ele ministrou uma palavra. Vamos para o texto, versículo 19. E no terceiro dia, nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. E nem sol e nem estrela apareceram-se por muitos dias. E uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas após uma longa abstinência, Paulo se levantou-se no meio deles e disse: Senhores, deveria ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitaria este dano e perda. Agora vos exorto que tem de bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Pois não se perderá a vida de nenhum homem entre vós, somente o navio. Olha o que ele vai dizer no versículo 23. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus a quem eu sirvo. Aleluias. Dizendo: não temas, Paulo, é necessário que seja levado diante de César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim como me foi dito. Versículo 43. Mas o centurião Júlio, querendo poupar a Paulo, disse: quem sabe nadar vai nadando, quem não sabe nadar vai entre os destroços do barco. Versículo 44. E os demais, uns em tábuas, outros em pequenos pedaços de navio, e aconteceu que todos chegaram ilesos na ilha. Capítulo 28, versículo 1. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava... Por gentileza, antes de você se assentar, vira para esse crente que está do seu lado e diga para ele: o barco quebra, mas ninguém morre. Aleluias. Aplauda ao Senhor nesta noite, se assente. Pode me ajudar, vocês? Muito obrigado. Olhe para cá, por gentileza. Se o baterista puder vir no chaco bom, depois a gente cresce. Deus abençoe. Olhe para cá, por gentileza. De fato,
De fato, todo propósito é forjado em cenários que parecem contrário ao propósito. Todo propósito, ele será alicerçado em cenários que são totalmente opostos àquilo que um dia Deus liberou para as nossas vidas. E se a gente perceber, Deus, ele tem um propósito no meio de tudo isso. Pregador, Deus tem um propósito? Tem. E qual é o propósito? Que você crie mais fé naquilo que Ele liberou para a sua vida do que no cenário que você vive. Glória a Deus. Que você crie mais fé naquilo que Ele liberou para a sua história do que no cenário que Ele cerca. Eu não sei se isso aqui vai dar glória. Deus é um Deus que só garante aquilo que Ele mesmo plantou em nossas vidas. Glória a Deus. Deus é um Deus que só garante aquilo que Ele mesmo plantou em nossa história. Porque até então Deus, ele não tem compromisso com aquilo que foi gerado debaixo de ambições. Deus não tem compromisso com aquilo que foi gerado debaixo de expectativas humanas. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Glória a Deus. Aquilo que Ele libera, Ele faz acontecer. Pode ser que venha demorar, mas Ele faz acontecer na hora certa. Leve isso aqui para sua casa. Deus é um Deus que usa cada ambiente para moldar o caráter daquele que Ele quer usar. Eu vou repetir isso aqui. Deus é um Deus que usa cada ambiente para moldar o caráter daquele que Ele quer usar. Meus amigos, eu poderia ficar aqui a noite inteira listando personagens em que a Bíblia nos apresenta, aonde Deus está usando o ambiente para moldar o caráter daquele que Ele quer usar. Só que eu quero listar 3 personagens que me chamam a atenção. O primeiro personagem, José. Pensa comigo. Deus está usando o ambiente para moldar o caráter desse jovem. Pensa comigo. O que uma cisterna? O que uma túnica? O que uma traição tem a ver com o governo? Tem a ver com uma posição que o céu estabeleceu para ele. Simples. É dentro da cisterna. É quando seus irmãos arrancam a túnica. É quando vende José como escravo, que ele começa a entender. Quando todos me deram as costas, Deus permaneceu ao meu lado. Glória a Deus. Eu vou repetir isso aqui. Quando todos me abandonaram, Deus permaneceu ao meu lado. Te provo na Bíblia, livro de Gênesis capítulo 39, versículo 2. Olha o que o texto vai dizer. E José desceu ao Egito, mas Deus estava com José. Alguém levantou o braço, eu vou repetir isso aqui. E José desceu ao Egito, mas Deus estava com José. Era como se Deus estivesse dizendo: pode lhe trair, pode lhe arrancar a túnica, pode te vender, mas a minha presença. Alguém levantou o braço. Eu tenho uma palavra liberada para quem vai encher essa casa de glória. E qual é a palavra? Quando o dia mal chegar, quando a dificuldade bater em sua porta, a presença de Deus vai te pegar pela mão e vai dizer: todos lhe abandonaram, mas eu continuei. Todos lhe traíram, mas eu permaneço ao seu lado. Deus está usando o ambiente para moldar o caráter desse jovem. Segundo personagem, Moisés. Olhe para cá, olhe para cá. Pensa comigo. O que um deserto? O que uma sarça que pega fogo e não se consome? O que um cajado? O que ovelhas tem a ver com a libertação do povo no Egito? Simples. É no deserto. É cuidando de ovelhas. É enxergando que a sarça que pega fogo e não se consome, que Moisés começa a entender. Deus tem um propósito. Aleluia. Maior do que o meu passado. Eu vou repetir isso aqui.
Eu vou repetir isso aqui. Deus tem um propósito maior do que o meu passado. Tipo, na Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 4, Moisés está perante a Jetro, revelando tudo aquilo que ele viu em uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Deus vai dar um grito do céu dizendo: Moisés, volte para o Egito, porque quem procura te matar morreu. Era como se Deus estivesse dizendo: Moisés, o que eu tenho preparado para você é muito maior do que o teu passado, é muito maior do que a tua dor. Alguém levantou o braço, eu preciso liberar isso para quem tem glória na boca. E qual é a palavra? Quando o diabo olhar para você e tentar lembrar do seu passado, você vai dar um grito dizendo: ele tem um propósito maior do que a minha dor, ele tem um propósito maior do que o meu passado. Pega na mão desse crente que está do seu lado, pega na mão desse crente, sacode a mão dele e diga para ele: Deus, não, você não falou, fala: Deus tem um propósito maior do que a tua dor, Deus tem um propósito maior do que o teu passado. Levante a mão para cima, abra a boca, solta o grito, enche essa caixa de glória. Ele tem um propósito maior do que o teu passado. Você lembra que eu disse? São 3 personagens. O terceiro, Paulo. Pensa comigo. O que é um barco quebrado? O que é uma tempestade? O que é uma víbora que pica o braço de Paulo e não mata ele tem a ver com a propagação do evangelho? Tem a ver com a expansão do cristianismo. Simples. É quando o barco quebra. É quando a víbora tenta matar e não consegue. É quando a tempestade chega que ele começa a entender: Deus é um Deus que começa e Deus é um Deus que termina. Eu preciso liberar isso aqui. Deus é um Deus que começa e Deus é um Deus que termina. Vamos para o texto? Atos capítulo 28, no seu último versículo. Paulo está preso. Repita comigo: Paulo está preso. Não, fala com força, com autoridade, com vigor. Você está numa igreja. Fala: Paulo está preso. Paulo está preso. Dentro desse cenário, em Roma, ele escreve 4 cartas: Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele começa escrevendo assim, ó: eu estou convicto que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu vou repetir. Teve 2 pessoas que levantou o braço. Eu estou convicto que aquele que começou a boa obra é fiel para ter. Eu não sei quem vai pegar isso aqui. Eu não sei quem vai encher essa casa de glória. Esta carta é a carta da prisão. É logo após Atos capítulo 27. É logo após Atos capítulo 28. Era como se Paulo estivesse dizendo: no capítulo 27 o barco quebrou, a tempestade chegou. No capítulo 28 uma víbora tentou me matar, mas eu estou convicto que se ele começou a boa obra, não é barco quebrado que me para, não é tempestade que me trava, não é víbora que vai. Levante a mão para cima, levante as 2 por gentileza, porque hoje o céu te pega pela mão e diz: se eu comecei na tua casa, eu vou terminar. Se eu comecei no teu projeto, eu sou fiel para terminar. Deus está usando o ambiente para mudar o caráter. Aqui entra Atos capítulo 27. São 14 dias de tempestade. O barco está sendo jogado para um lado e para o outro, ao ponto do texto dizer que o barco começa a se rachar. Você lembra que eu disse? São 14 dias. São 14 dias
A tempestade caindo, sem parar. Paulo decide se levantar. E ele toma a frente. E a palavra que Paulo está dizendo é: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Isso mexe com a minha cabeça. E eu confesso que eu sou um pouco questionador. Meus questionamentos não é de existência de Deus. Não. Meu questionamento aqui é: como ter bom ânimo sendo que a tempestade está caindo do lado de fora? Como ter bom ânimo sendo que o barco está sendo jogado para um lado, para o outro, durante 14 dias? A Bíblia responde por ela mesma. Porque o próprio texto diz: tem de bom ânimo. Por quê? Porque esta noite o anjo de Deus a quem eu sirvo esteve comigo. Eu vou repetir isso aqui. Esta noite o anjo de Deus a quem eu sirvo esteve comigo. Quando eu olho para essa expressão, eu consigo entender que Deus, Ele não preserva o barco, mas Ele preserva o propósito. Eu vou repetir isso aqui. Deus não preserva o barco, mas Deus preserva o propósito. Deus não poupou o barco, mas preservou a caminhada até o propósito. Só que quando eu olho, eu também consigo entender que existe coisas que a tempestade não consegue parar na vida de alguém que está debaixo de um propósito. Existem coisas que a tempestade não consegue anular na vida de alguém que está debaixo de uma direção. E o que a tempestade não consegue parar, pregador? O agir de Deus. Deus continua agindo, mesmo o barco quebrado. Deus continua agindo, mesmo a tempestade caindo. Te provo na Bíblia, versículo 13: o barco começou a rachar por causa do vento que estava batendo. Versículo 15: o leme já não obedecia mais àquele que estava na frente da direção. Versículo 20: e não havendo sol, e não havendo estrela, eles já não sabiam mais o que fazer. Só que Paulo está dizendo: esta mesma noite o anjo de Deus esteve comigo, e ele disse: o barco quebra, mas ninguém morre. Eu vou repetir: o barco quebra, mas ninguém morre. Levante a mão para cima. Eu tenho uma palavra para quem vai encher essa casa de glória. Alguém levantou os dois braços. Eu tenho uma palavra. Dá mais retorno para mim, por favor. Eu tenho uma palavra. E qual é a palavra? Fica tranquilo. As circunstâncias em sua volta não anula o agir de Deus. Por ao contrário, a mão dele se revela em seu favor dentro dessa tempestade. Cata na mão desse crente, cata na mão desse poste, sacode a mão dele e diga para ele: te prepara. Ainda essa semana a mão dele vai se revelar dentro dessa tempestade. Te prepara. Ainda essa semana a mão dele vai se movimentar dentro dessa. Levante a mão para cima. Eu convido quem tem glória, eu convido quem tem aleluia. Anuncia pro inimigo da tua alma: o barco quebrou, mas eu tô vivo. O barco quebrou, mas eu tô de paz. Você está vivo.
repetir isso aqui. O barco quebrou, mas você está vivo. Aleluia! Aleluia! Me perdoe minha sinceridade. Você vai um culto. Você sabia que aqui ia ter gente? Bata na mão desse crente e diga pra ele: pode quebrar o barco, mas você está vivo. Olha pro texto, versículo 28. E havendo escapado, souberam que ela se chamava. Souberam que ela se chamava. Isso aqui mexe com a minha cabeça. Porque se a gente perceber, Atos capítulo 27, Deus vai dar 3 livramentos para Paulo. Vamos para o texto? O primeiro livramento que Deus está proporcionando para Paulo é aquilo que eu estou pregando e batendo nessa noite inteira. O barco quebrou, mas você está vivo. O barco quebra, mas ninguém morre. De fato, o barco se rachou ao meio, mas ninguém morreu. Aleluia. Segundo livramento, versículo 43 que a gente acabou de ler. Mas o centurião Júlio, querendo poupar a Paulo, disse: quem sabe nadar vai nadando. Quem não sabe nadar vai indo os destroços do barco. Porque o centurião Júlio está querendo dizer isso. O comentarista diz que nessa época existia uma lei romana que dizia que se algum prisioneiro fugisse, a sentença que estava sobre eles cairia sobre os soldados quando eles chegassem em Roma. Então os soldados estão conversando: vamos matar, para que quando a gente chega em Roma e fazer a contagem, não venha faltar a ninguém e a sentença que está sobre eles não caia sobre nós. Só que olha o versículo 43. Mas o centurião Júlio, querendo poupar a Paulo. O segundo livramento que Deus dá para Paulo. Terceiro livramento que Deus está proporcionando para Paulo está no versículo 44. E os demais, uns em tábuas, outros em pequenos pedaços do navio, e aconteceu que todos chegaram ilesos. Pensa comigo, olha para cá, pensa comigo. O que está acontecendo aqui, pastor, é tempestade, é forte correnteza, as ondas são grandes, só que o texto diz que eles conseguem chegar vivo. O texto diz que eles conseguem chegar ilesos na ilha. O terceiro livramento que Deus está dando para Paulo. Você consegue perceber e entender que conforme o tempo está passando, Deus está proporcionando livramento para Paulo no meio de uma tempestade. Isso mexe com a minha cabeça, porque a palavra, o livramento que Paulo está vivendo, está debaixo de uma palavra que o céu liberou para ele. Esse livramento só acontece porque o céu decidiu liberar uma palavra para Paulo. E que palavra é essa? O barco quebra, mas ninguém morre. Eu vou repetir isso aqui. O barco quebra, mas ninguém morre. Perceba que por causa de uma palavra que o céu liberou, Deus está dando um livramento. Deus está dando 2 livramentos. Deus está dando 3 livramentos. Eu fiquei me perguntando, o tempo está passando e o céu está proporcionando livramento para Paulo por causa de uma palavra. Foi nesse momento que Deus ardeu uma palavra no meu coração para liberar para esta casa. E qual é a palavra? Ele disse: Thierry, sabe por que eu estou proporcionando livramento para Paulo no meio da tempestade? Porque a minha palavra se torna o seu instrumento de livramento dentro dessa tempestade. Eu vou repetir isso aqui. A palavra de Deus se torna o seu instrumento de livramento dentro dessa tempestade.
tempestade. Teve gente que levantou o braço. Eu preciso liberar algo para sua história. E qual é a palavra? Uma tempestade não determina o rumo do teu propósito. Um momento de instabilidade não determina o que o céu preparou para tua vida. Um momento de turbulência não determina aquilo que o céu preparou para tua história. Porque a estratégia do inferno é mudar a sua visão pela tempestade que você vive. A estratégia do inferno é mudar a sua visão pela dificuldade que você enfrenta. Porque o diabo sabe que uma vez mudando a tua visão, você abre mão do projeto. Uma vez mudando a tua visão, você abre mão do propósito. Só que eu tô debaixo de uma palavra para liberar para esta casa. E qual é a palavra? Fica tranquilo. O instrumento que Deus usa para livrar é o mesmo que Ele vai usar para quebrar a sentença do céu. Eu vou repetir. O instrumento que Deus usa para livrar é o mesmo que Ele vai usar para quebrar a sentença do cenário. Eu não sei quem tem glória, eu não sei quem tem mão para levantar, só que o céu está dizendo: eu não vou criar nada novo, eu não vou fazer nada novo, eu não vou criar nada novo na tua história. Só a palavra dele vai jogar por terra a sentença do diabo. Só a palavra dele vai movimentar. Pega na mão desse crente, sacode a mão dele e diga para ele: basta uma palavra para a sentença ser jogada por terra. Basta uma palavra para o milagre acontecer. Basta uma palavra para isso começar a andar. O céu está dizendo: é hoje que o milagre acontece. É hoje que essa porta se abre. É hoje que começa a movimentar a sua história. Se tudo aquilo que eu liberei aqui você não quiser levar para sua casa, leve o que eu estou liberando agora. Só conhece o Deus do livramento quem um dia já passou pelo vale da sombra da morte. Só conhece o Deus do livramento quem um dia já passou pelo vale da sombra da morte. Só conhece o Deus do impossível quem um dia já viu o laudo médico ser quebrado. Eu gosto disso. Só conhece o Deus da provisão quem um dia já abriu a despensa e tudo estando vazio e mesmo assim nada faltar. Sabe o que é isso? Gente que sobreviveu a tempestade debaixo de uma palavra. Gente que sobreviveu a tempestade debaixo de uma palavra. Gente que sobreviveu a porta fechada debaixo de uma palavra. E que palavra é essa? O barco quebrou. Aleluia. Mas você está você está vivo. A dificuldade chegou. Obrigado, continua assim. Mas você está vivo. E a estratégia do inferno era te matar. Era matar tua família. Era matar teu projeto. Era matar teu ministério. Só que eu estou debaixo de uma palavra para quem vai encher essa casa de glória, para quem vai esfregar na cara do inimigo da sua alma. E qual é a palavra? Fica tranquilo. Deus está colocando limites no teu adversário hoje, só para te dar livramento no meio dessa tempestade. Eu vou repetir isso aqui. Deus está colocando limites no teu adversário hoje, só para te dar livramento. Alguém levantou o braço? Alguém tem mão para levantar nessa casa? Isso. Deus está pegando na mão de crente aqui hoje.
Quem tem glória, aumenta o volume, por favor. Quem tem aleluia, aumenta o volume, por favor. Porque o céu está pegando na mão de crente e está dizendo: se o diabo ousar bater na tua porta, se o diabo ousar paralisar a tua chamada, o céu vai aparecer e vai dizer: eu cheguei primeiro, eu cheguei primeiro para dar livramento. Porque a palavra que o céu manda liberar é essa: o laço foi quebrado. Aleluia! Eu vou repetir isso aqui. Aleluia. O laço foi quebrado. Glória a Deus! Aleluia! Olha, cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita. Mas você, a sua casa, será atingida. Agora na boca, glória esta canção. Glória a Deus. Você vai esfregar na cara do inimigo da sua alma. E vai sair daqui dizendo: era pra eu ter morrido, era pra eu ter acabado já com a minha história, mas já que não me matou, olha eu de pé. Olha eu de pé aqui hoje. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Abra a boca, solta o grito, enche essa casa de glória. Isso, quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Sem instrumento, por gentileza. Eu quero ouvir quem é de verdade nessa casa. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Isso. Isso. Remante, ó, répia. Remite, ó, répia, nux. Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Isso. 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 Eu vou te dar 30 segundos de glória. 30. 29. 28. Isso aqui é um culto pentecostal. Isso aqui é um povo pentecostal. Anuncia pro inimigo da tua alma: tô debaixo de luta, mas eu cheguei hoje. Tô debaixo de prova, mas eu tô aqui. Abre a boca. Abra a boca. Abra a boca. Vem comigo, baterista. Vem comigo. O céu acabou de me dizer: enquanto você adora, o livramento chega na tua casa. Enquanto você adora, eu tô livrando a tua casa. Eu tô livrando o teu projeto. Só quem tem glória, enche essa casa de glória. Versículo 2, do capítulo 28. Bárbaros usaram conosco de tão pouca humanidade.
E acendendo-se uma fogueira. É isso aqui. Acendendo-se uma fogueira. Por causa da chuva e por causa do frio. Repita comigo. O cenário muda. O cenário muda. Mas a circunstância é a mesma. Mas a circunstância é a mesma. Pensa comigo. Uma hora Paulo está no meio de uma tempestade em mar aberto. Mar aberto? A chuva está caindo. E o frio está batendo. Outra hora, Paulo está em terra. E na terra, a chuva cai. E o frio bate. O cenário mudou. Mas a dificuldade é a mesma. O cenário muda. Mas a dificuldade permanece. Eu não sou doido de querer comparar tempestade em mar aberto com tempestade em terra. Só tem uma coisa que o texto pode me fazer comparar. O quê? Independente do nível da dificuldade. Leve isso aqui para sua casa. Leve isso aqui para sua casa. Malta significa lugar de refúgio. Aleluia! Eu vou repetir isso. Malta significa lugar de refúgio. Independente do nível da dificuldade. Deus está enviando refúgio. Aleluia! Vou repetir isso aqui, porque quando Deus me liberou isso aqui é muito importante para o meu coração. Independente do nível da dificuldade. Deus está enviando refúgio. Aleluia! Deus liberou uma palavra no meu coração que eu preciso liberar para esta casa. E qual é a palavra? O nível da dificuldade revela a sua necessidade. Mas para cada cenário, Deus já tem o refúgio Aleluia! preparado para suas. Aleluia! Eu não sei se isso aqui vale um glória, eu não sei se isso aqui vale um aleluia, mas existem cenários que a gente ainda não alcançou, mas Deus já garantiu o recurso. Glória a Deus. Existem ambientes que ainda a gente não acessou, mas Deus já garantiu o recurso. Antes da nossa chegada. Existem portas que ainda não se abriram, mas Deus já garantiu o recurso. Porque o segredo de quem tem chamada não está na velocidade. O segredo de quem tem propósito não está na velocidade. O segredo de quem tem chamada está enquanto você caminha. Ele te vai gerar. Glória! Ele vai se movimentando em seu favor. Enquanto você caminha, o milagre começa a acontecer. Por quê? Porque o Deus que te faz gerar o projeto é o Deus que te dá o recurso para o propósito. Glória! Vou repetir isso aqui. O Deus que te faz gerar o projeto é o Deus que te faz gerar o recurso para o propósito. Eu estou dizendo que enquanto você caminha, aquilo que estava travado começa a se destravar. Eu vou repetir isso aqui. Eu tô com vontade de correr nessa casa. Eu tô dizendo que enquanto você caminha, aquilo que estava programado para acontecer aqui há 2 anos, por causa do seu posicionamento, por causa da sua oração, porque você decidiu confiar, ele começa a abrir porta onde não tem parede. Ele começa a movimentar em seu favor. Eu profetizo que chegou o tempo de colhermos sementes que plantamos no passado. Eu vou repetir isso aqui. Eu profetizo que 2026 é o ano da colheita
você vai colher sementes que foram plantadas sobre o altar. Você vai colher sementes que foram plantadas através de uma vida de oração. Pega na mão desse crente, tem gente de pé para receber. Pega na mão desse crente, sacode a mão dele e diga para ele: te prepara, esse ano você vai colher tudo que plantou. Você vai colher tudo que chorou. Você vai colher. Abra a boca, solta o grito, reage nessa casa, reage nessa noite. Eu profetizo: você caminha, ele abre a porta. Você caminha, o milagre acontece. Você caminha, o impossível ele faz acontecer. Ele faz acontecer. Teve um dia que eu falei isso que eu vou falar aqui agora. Teve gente que olhou torto pra mim. Mas essa é uma das maiores verdades que eu posso lhe afirmar nessa noite. Você envelhece. O inimigo da sua alma não. O tempo passa para você. O tempo passa para mim. O inimigo da sua alma não. Posso falar uma verdade? Se o diabo perceber que aonde ele está investindo está gerando resultado, sinto lhe dizer, ele não vai mudar a ferramenta. Ele não vai mudar a estratégia. Satanás não muda a ferramenta, não muda a estratégia aonde tem resultados. Posso falar uma verdade? Se ele perceber que alguém te rejeitando faz você pensar em abrir mão do propósito, sinto lhe dizer, todos os ambientes que você pisar, ele vai usar alguém para te rejeitar. Se ele perceber que lembrando do seu passado, você pensa em abrir mão do propósito, sinto lhe dizer, todos os ambientes que você chegar, ele vai usar alguém para lembrar do seu passado. Satanás não muda a estratégia onde tem resultado. É isso. O diabo não muda a estratégia aonde tem resultados. Só que eu amo a Bíblia, porque ela nos ensina uma única maneira de vencer o inimigo da nossa alma. E que maneira é essa? Criando resistência. Resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Eu vou repetir isso aqui: resistir ao diabo, que ele fugirá. Eu não sei quem vai encher essa casa de glória, só que a palavra que o céu está mandando liberar é essa. Fica tranquilo. No território onde o inimigo pensou que você iria ficar caído, Deus está lhe dando a estrutura necessária. Eu vou repetir isso aqui. No território onde o inimigo pensou que você ia ficar prostrado, Deus está lhe dando a resistência necessária. Teve um varão que levantou os 2 braços. Eu profetizo que o pecado não vai paralisar o propósito que o céu preparou para a tua história. Eu profetizo que um início de ano de dificuldade não vai travar aquilo que o céu preparou para sua caminhada. Aonde ele pensou que você ia ficar caído, Deus te pega pela mão hoje e diz: eu sou a sua estrutura. Eu vou repetir isso aqui: eu sou a sua força.
força. É a última vez. Pega na mão desse crente, sacode a mão dele e diga pra ele: acharam que você iria ficar caído, acharam que você iria ficar prostrado, só que o céu está dizendo: hoje eu te dou força, hoje eu te dou estrutura, hoje eu te coloco de pé. Hoje o pecado não vence, hoje a dificuldade não vence, a procrastinação não vence, o cansaço não vence. Eu te dou a estrutura. Quem tem glória, levante a mão para cima, abra essa boca. Abra a boca, abra a boca. Só quem tem glória, dá um salto dessa cadeira, age nessa casa. Isso, vem comigo, baterista. Isso, 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 isso. Eu profetizo que a tua história não será paralisada. Eu profetizo que a tua chamada não será paralisada. Hoje Ele é a tua força, Ele é o teu refúgio, Ele é o seu socorro. Coloca a mão no seu coração, termino. Repita comigo. O fogo é para todos, mas só um se preocupou em manter o fogo aceso. Fogo é para todo mundo, mas só um se preocupou em manter o fogo aceso. Fogo tem dois propósitos. Repita comigo, dois propósitos. Primeiro, aquecer por causa do frio. Segundo, acolher por causa da chuva. Só que o fogo é para todo mundo, mas só um está olhando para o fogo, está dizendo: eu preciso mantê-lo aceso, eu preciso mantê-lo aceso. Deus liberou uma palavra no meu coração que eu preciso liberar para essa casa. E qual é a palavra? Deus não está à procura de uma geração que só olha para o fogo. Deus está à procura de uma geração que se preocupa em manter o fogo aceso. Vou repetir isso aqui. Deus não está à procura de uma geração que só vem para o culto, vai embora e acabou. Deus está à procura de uma geração que se preocupa em manter o fogo aceso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Porque o texto está bem claro: e o fogo arderá continuamente sobre. Não é só 2 horas de culto, não é só 30 minutos de louvor, não é só 40 minutos de palavra. É dentro da tua faculdade, é dentro do teu trabalho. Eu profetizo que essa igreja viverá um tempo de colheita de almas. Eu vou repetir isso aqui. Eu profetizo que o que está acontecendo aqui hoje não vai se limitar a 4 paredes. O fogo vai arder e a tua casa será alcançada, teus filhos serão alcançados, tua mãe será alcançada, teu pai será alcançado. O fogo arderá. Fica de pé. Dê um abraço quem está do seu lado. Homem come, mulher com mulher, não ser casal. Casal tudo bem, se não for. Por quê? Você vai orar por quem está do seu lado.
Leve isso aqui para sua casa. A víbora está fugindo por causa do calor. Sim ou não? Sim. A víbora está fugindo por causa do calor. Sim ou não? Sim ou não? A víbora está picando o braço de Paulo. Os bárbaros estão olhando para Paulo e estão dizendo: vai morrer, vai cair, acabou. Só que eu amo a expressão que o texto diz. E o tempo passou, e mudando-se a expressão, começaram a olhar para Paulo e dizer: és um Deus, porque acabou de enfrentar uma tempestade e a víbora não matou. Olha o texto. E mudando-se o parecer. O semblante dos homens estão mudando em relação a Paulo. Uma hora estão dizendo: vai cair, vai morrer. Só que agora não vai morrer, não vai cair. Não sei se você vai pegar isso aqui, mas eu profetizo que algumas pessoas vão ter que mudar o script em seu favor. Porque hoje olharam para você e disseram: vai cair, vai morrer. Só que vai ter que mudar a fala. Realmente Deus é na vida dele. Leva isso aqui para sua casa. Se você quiser postar na rede social, posta. Paulo acabou de ser picado pela víbora. O que ele faz? E sacudindo a víbora no fogo. Paulo não se preocupa com o veneno da víbora. Eu vou repetir isso aqui. Paulo não se preocupa com o veneno da víbora. Por quê? Porque quem se preocupou em manter o fogo aceso. Não se preocupa com as víboras que se levantam na beira do caminho. Eu vou repetir isso aqui. Quem se preocupou em manter o fogo aceso não se preocupa com as víboras que se levantam no meio do caminho. Eu não sei porque Deus está mandando liberar, mas a palavra que o céu manda liberar é essa. Não se preocupe com aquilo que levantaram contra a tua história. Se o fogo está aceso, é o próprio Deus que fará justiça por você. Se o fogo está aceso, é o próprio Deus que irá te justificar. Eu queria que você orasse para quem está do seu lado. Uma oração bem rápida. O profeta vai louvar o Senhor, e você vai ser profeta para quem está do seu lado. Porque quem sabe quem está do seu lado, por algum motivo, algum momento, você pensou em desistir. Você pensou em abrir mão do projeto. Você pensou em abrir mão da chamada. Só que você vai sair daqui hoje dizendo: eu vou manter o fogo aceso. Eu vou manter o fogo aceso. Tem gente orando, vai não me orando. queima, Isso. as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Que? Não estou sozinho, tu estás comigo. Diga temer porque, temer porque, se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Teu nome é... Qual é o nome dele? Vai! Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Diga que a tempestade, vai, vai. E a tempestade, e aí? Declare nessa noite:
não vão roubar a minha fé. Diga a tempestade, a tempestade. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Eu preciso terminar essa mensagem com isso. Tem alguém nessa noite que não é crente? Oh, aleluia, Deus! Você precisa voltar para Jesus. Precise muito. Precisa voltar para Cristo. Precise muito. Precisa aceitar a Jesus nessa noite. Tem alguém nessa noite que não é crente, quer voltar para Jesus ou quer aceitar a Cristo? Faça assim com a mão. Pregador, eu desviei. Eu não quero saber o que fez você sair, mas eu sei o que te fez entrar nessa noite. Graça, misericórdia, amor sobre a sua vida. Existe alguém nessa noite que não é crente, quer voltar para Jesus? Ou quer aceitar a Cristo? Vou deixar para amanhã. Não deixe para amanhã o que Deus estabeleceu hoje para a tua história. Não deixe para amanhã o que o céu estabeleceu hoje para a sua vida. Tem alguém nessa noite? Quer voltar para Jesus? Ou quer voltar para Cristo? Tem alguém? Pregador, quero voltar. Quero aceitar a Cristo. Por gentileza, se você sabe que quem está do seu lado não é crente, fala com ele. Se o problema for ir lá na frente, eu vou contigo. Se o problema for ir lá na frente, eu vou com você. Você não está sozinho nessa. Tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus? Ou quer aceitar a Cristo? Tem alguém nessa noite? Não tem? Se tiver, que Deus te dê uma outra oportunidade. Aplauda o Senhor nessa noite, se assente. Meus amigos, deixa eu colocar o óculos aqui, vai enxergar melhor. Meus amigos, aqui fora eu vou estar vendendo um material. Se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Normalmente, quando eu vou nas igrejas, eu vendo algumas bíblias, vendo também alguns livros de devocionais, mas graças a Deus os livros acabaram e as bíblias também. Raquel, eu já vi algumas vezes aqui, eu trouxe bolo de pote. Raquel, ela sabe fazer bolo de pote. Eu trouxe alguns bolos de pote. Se você puder nos ajudar, eu vou ficar muito feliz. Cada bolo de pote, R$12. Se você puder passar ali, comprar, eu vou ficar feliz demais. Amém? Pregador, não tenho dinheiro, aceito Pix. Não tenho Pix, aceito cartão. Não tenho cartão, eu não aceito cheque. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, tá bom? Deus abençoe poderosamente. Aplauda ao Senhor. Aleluia.